trabalho com a hipótese, né, e até com a constatação de que o modelo de gestão do SUS está esgotado. Chegamos até onde chegamos e o principal problema do modelo de gestão é a fragmentação. Então, essa proposta de autarquia seria de criar um SUS Brasil, ou seja, um sistema único. A ideia é que ele funciona sob a forma de gestão tripartite, né? O ministro da Saúde trabalharia no planejamento nacional com a apresentação dos municípios, como é hoje em dia, né? E agora a base do planejamento seriam as regiões de saúde, não necessariamente os municípios. E essa autarquia, ela precisaria ter uma certa autonomia do poder executivo, né? Eu tomo muito o modelo das universidades públicas. Então, a gente teria uma instituição pública, que é o SUS Brasil, o SUS Autarquia, né, com participação de cogestão, com participação participativa de base regional. Teria uma política de pessoal unificada, com diretrizes nacionais, com carreiras, política de pessoal pelas grandes áreas temáticas do SUS, atenção básica, atenção especializada hospitalar, vigilância à saúde, urgência e emergência, enfim, apoio administrativo e financeiro. E os concursos poderiam ser estaduais e os servidores do SUS, né, então, poderiam, na sua carreira, começar numa cidade, passar para outra, na periferia, para o centro, enfim. Essa é a ideia. Ou seja, eu acho que seria uma alternativa entre a privatização e esse Estado burocratizado que nós temos, engessado da administração direta, a gente criar uma autarquia com uma legislação específica para a saúde, para a política de pessoal, para a política de licitação, para a política de manutenção, né? Com esse modelo, então, óbvio que é adaptado das universidades públicas, que não são a rede, que não são o sistema. No caso do SUS, a gente teria que ser o sistema. Essa autarquia, uma parte importante dos recursos municipais, estaduais e federal, seria planejada regionalmente, outra parte estadualmente e outra parte nacional para as políticas de medicamentos, ciência e tecnologia, que são políticas que precisam ter uma dimensão nacional. E a assistência, os serviços, os hospitais, esse planejamento seria feito ascendente a partir da região. Nós estamos tentando enfrentar a fragmentação do SUS com a legislação, né, que é a do COAP, né, que é uma legislação de integração regional, se chegar a ocorrer no nível da planificação. A gestão vai continuar fragmentada. A gente não tem atualmente no SUS uma proposta de gestão executiva regional. Na autarquia, eu proponho que exista um secretário regional de saúde indicado pelos municípios, pela Secretaria Estadual, não funcionário da Secretaria Estadual, mas com perfil técnico, ou seja, que tem um currículo, que tem experiência de 3 anos de SUS, formação em gestão pública, em saúde pública, em gestão de saúde, enfim, né? Atualmente eu creio que o COAP não resolve esse impasse da fragmentação entre os entes federativos e da fragmentação agravada da relação entre o público e o privado, né, da relação convenial que ainda existe entre o SUS e os hospitais terciários e secundários, filantrópicos e privados, né, e agora isso agravado com a terceirização da gestão da prestação do serviço através das organizações sociais. Eu vejo que nós estamos aumentando a fragmentação, apesar do COAP, apesar dos discursos de boas intenções, de integração, de unificação. Essa autarquia, ela, como que superaria essa autonomia, no caso inoperante, né, exagerada, na minha opinião, na minha análise, dos municípios. Só que os municípios teriam poder de deliberação, né? As tripartites, as bipartites, os conselhos regionais, os municípios têm poder de veto. Ou seja, as decisões têm que ser tomadas por consenso e não por votação. Então, na medida que, eu acredito que não contraria a Constituição, porque o município ele vai ser um dos poderes para tomar as decisões, para fazer o planejamento,
das regiões de saúde, do Estado e mesmo do planejamento nacional do SUS, né? Ao mesmo tempo, ele supera a fragmentação da gestão, a fragmentação do cotidiano. A ideia é que seriam mais bem enfrentadas a partir dessa proposta. Se o planejamento, 50% do recurso é feito regionalmente, né, essa primeira distribuição estadual e nacional dos recursos tem que considerar as necessidades e os problemas regionais. Tem que ser uma distribuição isonômica por habitante, per capita. Ela tem que ver onde falta hospital, nós temos que priorizar para construir um hospital regional, uma rede de centros de referência, de ambulatórios. Então, acho que essa proposta é o caminho para diminuir a iniquidade entre as regiões de saúde, para tornar isso possível. E para adaptar o modelo de funcionamento do SUS, de atenção à saúde e cuidado, às singularidades regionais. Tem maior densidade demográfica, se tem populações ribeirinhas, como no norte, se tem zona rural, se tem periferia de cidade, etc. A região tem muito mais condições de considerar essas especificidades. Eu acho que ganho orçamentário se considerarmos o uso racional de recursos e segundo as prioridades, a partir de necessidades de saúde. Nesse sentido, sim. Mas não é uma proposta que eu creio que vai custar mais barato, né? Que vai economizar recursos, que vai permitir um diagnóstico dos nossos entraves. Aqui nessa região, tais municípios não têm uma cobertura de atenção básica. Então vamos investir mais nesses municípios para ter uma cobertura de atenção básica de 60%, 80% da população. Aqui falta, a fila em tal área do atendimento de câncer, do atendimento de média complexidade. Então, acho que vai permitir esse uso racional. Por outro lado, vai colocar em evidências o subfinanciamento, né? Falta recurso aqui para enfrentar esse problema aqui. Eu acho que vai ter que ser construtiva. Nós temos que tomar algumas decisões gerais. Eu estou colocando a autarquia como uma provocação, mas o modelo organizacional não precisa ser esse. Nós precisamos construir um modelo organizacional mais integrado e que haja uma deliberação consensual única. Né? Não podemos fazer, algumas pessoas falam, não, podia ser consórcio público. Sim, pode ser, mas se a adesão do município for livre, nós vamos ficar com uma federação lá, público-privado do Estado da Bahia. Acabou criando duas secretarias estaduais, uma concorre com a outra, porque a adesão não é... Nós precisamos ter um movimento no Conselho Nacional de Saúde. Eu não sei se precisa mudar a Constituição, eu acho que não. Talvez alguns itens da lei orgânica, como legislação ordinária, aprovada no Congresso. Enfim, mas tem que ter uma proposta muito forte, quase como a gente teve na 8ª Conferência de Saúde, não para reformular o sistema inteiro, para definir essa reorganização com uma ampla maioria. E a implementação disso tem que ser construtiva e tem uma série de coisas que eu nem sei como responder, né? A gestão municipal desaparece? Óbvio que não. A gestão regional ela é integrativa, mas algumas coisas, algumas ações, a própria atenção básica, a gestão das unidades básicas pode continuar municipal. A rede regional tem que ser pensada de uma forma articulada. Enfim, tudo isso eu acho que tem que ser construído. Eu estou fazendo mais um desafio e dizendo o seguinte, esse decreto do COAP é um avanço, revela uma preocupação importante, mas ele não vai conseguir superar a fragmentação, o uso irracional de recursos, a iniquidade. A gente está vendo que não... E as propostas de sistemas nacionais de saúde precisam ser mais articuladas, né? A integralidade é regional. Só que consegue garantir a integralidade do sistema de uma forma regional. E aí precisa ter uma gestão unificada regional. A Secretaria Estadual não pode fazer sozinha essa gestão, porque não vão ter autoridade. Então, por isso que eu penso nesse colegiado, indicando o Poder Executivo Regional, da autarquia, não é de nenhum município, nem só da Secretaria Estadual. A Secretaria Estadual também participa com poder de veto, né, porque tem que ser consensual as grandes decisões. Enfim, eu acho que é uma proposta de desafio, né, mas eu acredito numa construção progressiva, da forma de cogestão. Eu comparo o Brasil com... Não existe nenhum país com esse grau de fragmentação. Nós temos os outros sistemas públicos nacionais, semelhantes ao SUS, que tem o direito universal, rede, todos, a unidade de planejamento, de gestão é regional.
né? E o máximo de centralização que nós temos, na Espanha, por exemplo, é para as comunidades autônomas, é como se fosse para os estados aqui, até mais. No Canadá são para as províncias, para os estados. Não tem nenhum sistema público tão descentralizado como o município. A Itália é muito a planificação é a partir das regiões. Essa ideia do secretário regional de saúde eu peguei da Itália. O sistema italiano, os municípios não têm secretário de saúde, as comunas, os nomes que tem os municípios lá. Os municípios se reúnem com o Ministério da Saúde e indicam o secretário regional de saúde, de comum acordo entre eles, com um perfil sanitário, com currículo, com formação. Em geral, o mandato desse secretário ele cruza 2 mandatos dos prefeitos das comunas, eles indicam no meio do mandato, não no fim. Então, vários partidos estão obrigados a se entender e ter um projeto de saúde comum, junto com o Ministério da Saúde da nação. Financiamento a gente está tendo, né? O CNPq, agora abraço, com o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, priorizou um recurso importante, o grupo de vocês está fazendo essa investigação, nós estamos investigando a região de saúde, o pessoal lá do Instituto de Saúde Coletiva, o Jair Nilson está indo também, né? Então, precisa ter recurso público para a gente fazer isso, né? E agora tem um problema da metodologia, né? Eu acho que a gente gerar propostas mais sistêmicas, a gente precisa agregar pesquisas mais verticais, são importantes de avaliação de alguns aspectos, e pensar a política de saúde de novo, começar a nos autorizar a usar metodologias históricas, metodologias de genealogia, né? Voltar um pouco ao que nós fazíamos, que hoje em dia eu acho que a investigação dessa área está muito fragmentada, está muito focal, está utilizando metodologias muito verticais, e a gente perdeu um pouco a ideia da construção de políticas que tem um grau de aposta, né? Alguém me jura que a autarquia vai dar certo? Não, é uma dedução racional, com base em evidências, mas é dedução, é aposta. Eu acho que a nossa área de ciência, de política, de gestão, de planejamento, tem que se autorizar a fazer esses movimentos que um positivista tradicional diria que não é ciência, né? Com base em evidência, com base em necessidade de saúde e com base nos estrangulamentos estruturais, gerenciais, sistêmicos que a gente identifica com base empírica, né? Então, assim, o empírico tem que nos ajudar a tentar construir utopias concretas, projetos concretos, que tem que ser testado. Por isso que eu acredito na construção progressiva, a gente construindo e remodelando os nossos projetos, sabe? As nossas utopias precisam ser remodeladas. Você sair baixando um pacote geral assim, é perigoso. Se a gente pensar depois, eu tenho medo que vai demorar muito. Vou estar aposentado, morto, sei lá. Eu considero assim, que a gente tem alguns bloqueios estruturais que têm muita influência. Um é o subfinanciamento, mas esse de gestão é outro bloqueio, a gente não avança também. Estão interdependentes. E tem o de política de pessoal também, que eu acho que é um outro bloqueio. O de pessoal no sentido amplo, desde a formação, disponibilidade de profissionais, especialidades, carreira, motivação, envolvimento, avaliação do resultado, enfim. São 3 problemas. Eu acho que tem que ir mexendo nos 3 ao mesmo tempo. Tem que ir tentando enfrentar o financiamento e fazendo essa reforma. Com o recurso que a gente já tem, se a gente tem um sistema de gestão melhor. É possível. Com o padrão de financiamento atual, é possível a gente avançar muito na regionalização. Porque você racionaliza, usa melhor o que tem. Racionaliza por cima da necessidade. Agora, o subfinanciamento estrangula a possibilidade de construção de novos hospitais que são necessários, de institutos de oncologia, de expandir a atenção básica, de qualificar a atenção básica, de investir em pessoal. Grande parte desse dinheiro tem que ser para investir em pessoal, eu não tenho dúvida disso. Não só em salário, em formação, educação permanente, mas também na remuneração. Então eu imagino que tem que fazer junto, mas eu acho que se puder avançar uma mais do que a outra, melhor. É óbvio que uma limita a outra. A regionalização com o subfinanciamento vai ficar limitada. Se a gente for melhorando, né? Eu acho que essas 3 políticas vão ser de construção incremental, progressiva, sabe? Nós não vamos resolver a política pessoal de um dia para o outro, nem o subfinanciamento de um dia para o outro. Eu estou muito admirado e contente e alegre de ter aprovado agora, segunda-feira, os 10% do produto interno bruto para a educação. Acho que é uma grande vitória. As políticas públicas para o Brasil, ainda que nós vamos ter
agora brigar para a aplicação, né? Mas enfim, mas ter reconhecido isso, ter aprovado em lei, é muito importante. Mas a educação também tem um problema de pessoal e de gestão muito grande, tem que ser mexido junto. Eu defendo a gente tratando as três coisas juntas. Por isso que esse estado de governo, essa autarquia, o SUS Brasil, não pode ter só 54% gasto com pessoal. Os estudos indicam que os sistemas públicos que funcionam, que tem padrão, qualidade, gastam 70, 66, 78 com pessoal. A área de saúde é recurso humano intensivo, como a educação. Então, essa lei de responsabilidade fiscal pode continuar para os municípios, mas com a saúde fora, porque estaria na autarquia. Se houver um limite de gasto pessoal nessa autarquia, isso é uma discussão futura, tem que ser de 70%, 72%, que é o padrão internacional para a inversão de pessoal. Então tem que ser uma iniciativa nacional, tem que ser uma proposta de revogação. Nessa coisa do gradativo, se a gente, quando eu estive em Brasília, na Secretaria Executiva, eu tentei convencer o Ministério do Planejamento, da Casa Civil, de aprovar uma lei, de modificar a lei de responsabilidade fiscal para a educação e saúde, que o município, o Estado pudesse gastar mais, em torno de 70%, na educação e na saúde, ainda que o limite de 54% ficasse para a área administrativa, financeira, fiscal, de gestão urbana, mas que na saúde e educação isso é inviável. Eles não toparam tentar fazer essa remodelação. Eu acho que essa pressão tem que continuar, porque é outro estrangulamento do SUS, né? Você quer crescer uma área, qualificar, que gasta muito com o pessoal. O padrão internacional de gasto com o pessoal é 2/3, 70%.